Graça e paz, igreja. Amém. Quero agradecer vocês. Daqui a pouco a gente volta um pouquinho, tá bom? O Felipe, pastor Ricardo, o Felipe ele fala em castelhano. Castelhano. Irmãos, eu quero só fazer uma palavra aqui. Eu fui chamado de Papai Noel domingo, né? Eu comprei a fantasia pela Shopee, só que não chegou. Eu espero que do Felipe, como foi chamado de alpinista, até o culto Blast, ele possa estar com a sua roupa de alpinista. Brincadeiras à parte, querido, eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito de um assunto que é uma coisa que arde muito forte dentro de mim. É uma coisa que queima muito dentro do meu coração. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Antes de falar isso daí para vocês, eu estava conversando com o João agora há pouco lá atrás, e dentro do que eu vou ministrar, eu estava lendo a capa de... Como que chama isso aqui, tio? O prefácio, obrigado. Por isso que é bom falar com quem entende, né? Eu estava lendo o prefácio do livro e eu queria te indicar Uma Vida em Chamas, do Rick Renner. Boa parte do que está escrito nesse prefácio está dentro da ministração de hoje. Amém? E todos nós queremos viver com uma vida em chamas, uma vida ardendo na presença do Espírito Santo. Obrigado, viu, João? Eu quero falar com vocês hoje sobre torná-lo conhecido. Mas antes de eu falar com vocês sobre o torná-lo conhecido, há uns dias atrás, não lembro mais ou menos assim com exatidão, eu estava na minha casa num dia à tarde e o Senhor começou a me trazer à memória algumas coisas que há uns tempos atrás, eu fui de uma junta missionária, eu era, como se fala, voluntário nessa junta missionária. E essa junta missionária, o slogan da junta, ele era conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E eu estava em casa e o Senhor começou a me fazer lembrar de ações sociais, de ações de evangelismo que nós praticávamos lá nessa junta, de ações em hospitais, desfile de sambódromo, festas pagãs, atividades, como se fala, sociocultural. A gente tinha uma atividade lá que se chamava Dia da Cidadania, que a gente chegava em determinados locais lá, sempre, né, com o apoio de alguma igreja, e nós chegávamos no local e tinha atendimento jurídico, atendimento, às vezes quando tinha um médico, o médico dava ali uma pré-consulta gratuita, e isso daí sempre sempre todo mês tinha alguma atividade dessa, e o Senhor começou a me lembrar isso daí, eu comecei me atentar àquilo que Deus estava falando comigo naquele dia, e sabe quando as coisas começou a saltar na minha memória, que lá começou a arder no coração, e eu falei, opa, peraí, o pastor Edson ainda não tinha falado comigo sobre a ministração do dia de hoje, mas uma coisa eu aprendi, primeiro, a gente sempre tem que estar pronto, porque a gente nunca sabe o dia que nós vamos precisar usar uma palavra. Então a palavra, ela nunca pode estar afastada de nós. Nós sempre temos que ter uma palavra na ponta da língua. E eu comecei a estudar essa palavra, eu comecei a estudar aquilo que eu tinha aprendido nos cursos que eu fiz lá, algumas coisas mais, e eu comecei a meditar e eu comecei a orar, a falar com o Senhor. Falei, Senhor, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer com isso? Gente, obrigado. Vou fazer uma pausa. Vamos fazer a nossa confissão, que tem 512 dedos assim para mim. Assim. O pessoal tá tipo assim, né? Fernando, uma viradinha eles, Fernando. Vamos fazer a nossa confissão, irmãos? Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante, com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém. Amém? Eu olhei 2 vezes para trás para ver se já estava lá e esqueci.
A gente, voltando aqui, então a gente sempre tem que estar com uma palavra, eu sempre aprendi que a gente sempre tem que estar com uma palavra pronta, porque uma hora você vai encontrar alguém no seu caminho, uma hora você vai se deparar com alguma ocasião que você vai ter uma palavra específica para aquela pessoa, você vai ter algo pronto para aquela pessoa, amém? Porque as pessoas, como Paulo diz em Romanos, que a ardente expectação da humanidade é a manifestação dos filhos da glória de Deus. O mundo, ele espera que nós venhamos nos manifestar. As pessoas lá fora, elas não querem mais serem apedrejadas, não querem mais ser acusadas, elas não querem ser mais caluniadas, elas não querem mais viver as coisas que o mundo já dão para ela, mas elas têm a esperança, a expectativa de viver algo novo. E sabe quem é que vai levar esse algo novo? É a igreja, sou eu e é você. É por isso que Deus nos chama. Um dos fundamentos que Deus nos chamou é esse. Jesus, ele fala em Marcos, se não me engano, ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, amém? E ele começa a falar, e ele fala sobre regiões da Judéia, ele fala de Samaria, e detalhe, ele fala até do Brasil, que é o confins da terra. Então a gente sempre tem que estar, nós como igreja, nós sempre temos que estar preparados, nós temos que sempre estar prontos, nós sempre temos que estar alinhados, amém? E conhecimento, nós não podemos deixar de ter em hipótese alguma. O conhecimento tanto bíblico, como conhecimento secular. Vou contar um caso que aconteceu comigo, tá? Eu já fui líder de jovens, como o pastor Ricardo é, e um dia, os jovens na qual eu liderava, eles chegaram para mim e falaram para mim assim, a gente precisa fazer uma visita na casa de um irmão. Amém, vamos lá. Aí eu não sabia direito como que era esse irmão, não sabia direito como era essa pessoa, eu sabia que era o jovem da idade de um dos que estavam indo comigo. E quando eu estava indo no caminho, os irmãos começaram assim, bem legal eles comigo, sabe? Eles chegaram a falar para mim assim, vou te contar uma coisa, esse rapaz que a gente está indo visitar, ele não anda e ele não se mexe. Uau! Ele teve falta de oxigênio no cérebro quando ele nasceu. Então ele só mexia a boca e o pescoço assim, ó. Aí eu falei, top, estamos indo no lugar certo. Só que daí ele virou para mim e falou assim, só que todo mundo que vai lá na casa dele evangelizar é expulso de lá pelo pai dele. Falei, estamos indo. Aí no meio do caminho, a hora que eu estou chegando na esquina, do lado do Hospital Cachoeirinha ali, a hora que eu estou chegando bem na esquina ali, a jovem que estava comigo, ela falou para mim assim, mas você tem certeza que você quer ir? Falei, claro que eu tenho certeza que eu quero ir, vamos lá. Cheguei lá, fui super bem recebido, irmãos. Até a hora que o pai dele chegou. A hora que o pai dele chegou, daí, como eles eram amigos de infância, foram criados lá no mesmo bairro, então o pai dele conhecia os dois jovens que estavam comigo, que são irmãos, e tudo bem. Foi 1001 maravilha. Mas a hora que falaram assim, esse daqui, é o Luiz Fernando lá da igreja. Na hora o semblante dele mudou. Na hora. Ele já nem me olhava mais com um sorriso, ele já me olhava com aquela cara de pitbull querendo morder. Aí ele começou a fazer um monte de questionamento bíblico, e tudo que ele me questionava na Bíblia eu respondia para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, mas por que Deus amou o mundo como você está falando, e meu filho é assim? Eu falei, mas quem foi que disse que Deus quer o seu filho assim? Quem foi que na arquitetura de Deus, nos projetos de Deus, Deus imaginou que seu filho poderia ter nascido assim? Eu falei, com certeza Deus não fez isso daí. Aí ele ficou me olhando. Aí ele, se Deus tem boas coisas para nós, né? E eu fui falando, sabe, qual é o pai que o filho pediu um pão, pedir um pão vai dar pedra, se pedir um peixe vai dar serpente. E fui falando com ele. No final, o último versículo, para encurtar a história, ele falou para mim assim da história do centurião, né, que o oficial chega a Jesus. E a hora que o oficial chega a Jesus, o seu subordinado ele é curado. É isso que a história conta, não é? A hora que ele falou isso daí para mim, eu falei assim, pois é, aí a chave do mistério. Alguém foi até Jesus. Aquele homem não ficou dentro da casa dele ouvindo. Aquele homem chegou, ele se levantou em favor de alguém que era um subordinado dele, é isso, né? E foi até lá e chegou diante de Jesus e falou. Aí Jesus fala que se eu não me engano, em outras palavras, Jesus fala que naquele lugar não teria fé daquele tamanho. É isso, né? Mas por quê? Porque alguém foi até lá.
Agora pensa, chega uma pessoa sem o conhecimento, sem a prática, o que ia acontecer naquele dia? Eu ia ser mais um ser expulso daquela casa. Uma outra vez, eu fui num culto lá em Guaianazes, e a mãe da família tinha acabado de falecer naqueles dias. Irmãos, eu pus um pé na casa, eu não coloquei o segundo pé, eu colocaram uma mão no meu peito e perguntaram para mim assim, a minha mulher foi para o inferno? O que você responderia? Vou fazer igual Wesley. Boa noite, paz do Senhor, vamos iniciar o culto? Bom, eles colocaram a mão no meu peito assim, ó. Fica de pé, por favor. Colocou a mão no meu peito assim, ó. Vira pra cá. Colocou a mão no meu peito assim e falou assim, ó. Minha mulher foi pro inferno, mas tipo assim, ó, me pressionando para não entrar. Aí eu falei para ele assim, irmão, obrigado. Falei para ele assim, irmão, não sei te responder não. Se eu falar que foi, chegar lá no céu, você vai encontrar ela, você vai me xingar. E se eu falar que não foi, chegar lá, você vai procurar, não achar, você vai me xingar do mesmo jeito. Então, irmãos, não sei te falar. Ele tirou a mão do meu peito e falou, entra, você é bem-vindo na minha casa. Mas, queridos, o que eu quero tratar com vocês hoje é a gente aprender um pouquinho mais de Deus. A gente aprender quem é Deus. Quem é Deus para nós? Quem é Deus em nós? Vou pedir para eles colocarem lá na tela. Põe na tela, por favor. Corta para 18. Oséias 6:3. Já posso, trabalhar na televisão, né? Corta para 18. Misericórdia. Oséias 6:3, ele diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer como a alva, a sua vinda é, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Vou falar um pouquinho desse contexto aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, amém? Oséias, Deus levanta Oséias numa nação pecadora. Israel estava fora do contexto de Deus. Israel estava totalmente desalinhado à palavra e à vontade de Deus para aqueles dias, amém? Então Deus levanta Oséias e Oséias, ele, se você for ler antes, ele fala, vinde, tornemos ao Senhor. Oséias está tratando ali, Deus está tratando, através da vida de Oséias, de uma conversão insegura, uma conversão, como eu posso dizer, as pessoas se converteram da boca para fora, vamos dizer assim, em outras palavras. Mas de repente, Deus usa o profeta e fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você for analisar o que ele estava querendo dizer, ele estava querendo falar para o pessoal, ele estava querendo trazer a mensagem para o povo, que o povo ele precisava não conhecer os deuses pagãos, eu estou falando de língua estranha também, os deuses pagãos que estavam sendo adorados, está sendo cultuado naqueles dias, não, mas eles precisavam conhecer e prosseguir em conhecer o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, amém? O Deus que nós servimos, amém? Então ele se levanta, Deus levanta Oséias ali na profecia, e Oséias fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que é o interessante disso? O interessante disso é que Deus ele tem estágios de conhecimento. Quanto mais você buscar ao conhecer ao Senhor, mais você vai se tornar íntimo dele, mais você vai se tornar conhecedor das suas maravilhas, mais você vai se tornar conhecedor do seu poder, amém? Mais você vai estar mergulhado naquilo que Deus tem como ensinamento para as suas vidas. Mais você vai saber daquilo que Deus tem preparado para você. Deus ele não quer que nós andemos em superficialidade, nada raso, amém? Um exemplo disso é a planta. Quem já viu, alguém já pega uma planta, uma árvore, a árvore ela não tem uma raiz superficial. Por que ela não tem uma raiz superficial? Porque se ela tiver uma raiz superficial, qualquer vento vai levar aquela árvore embora. Mas você pode ver que aquela árvore, ela é bem enraizada. As suas raízes, talvez, tem árvores que a sua raiz ela chega a ser até maior do que a própria árvore, se a gente for tirar numa dimensão linear. Amém? Deus ele tem isso para nós, que nós sejamos enraizados nele. O que Deus mais quer é que nós possamos estar cada dia mais e mais enraizados neles, que nós possamos cada dia mais e mais estar ali, ó, pronto, mergulhado neles. Eu sempre uso, quando eu leio a Bíblia, eu sempre tenho algo comigo que
Quando o profeta fala em Ezequiel, ele fala que com varas de medir, mediu. E ali existem algumas medidas. Tem a primeira medida que é o tornozelo, amém? A segunda é joelho, daí vai os lombos. E a última medida, ele está totalmente mergulhado. E sempre quando eu tenho esse hábito, sempre quando eu vou ler algo, sempre quando eu vou buscar um entendimento sobre algo, eu quero saber, eu busco saber ali aonde está meu entendimento naquilo. Aonde está o meu conhecimento sobre aquilo. Será que eu conheço algo superficial sobre aquilo? Será que eu conheço algo que já posso ter para falar com mais propriedade sobre aquilo? Porque, queridos, vou falar. Você fala algo que você conhece, como se fala? Raso, é muito horrível. Isso em todas as áreas da nossa vida. Há uns tempos atrás, a empresa que eu trabalho, a gente vende uma empresa de dermocosmético, né? E eu fui atender um cliente. A hora que eu cheguei lá no cliente, eu falei, cara, arrebentei. Ó, fechei minha meta. A hora que eu olhei o pedido, falei, meu amigo, minha comissão esse mês, ó, paguei as contas, sobrou para o mês que vem. A hora que a compradora me entregou o pedido assim, ela falou, só quero fazer uma pergunta para você. Eu falei, pois não, pode fazer. E eu, né, já pensando estou arrebentando. Ela virou para mim e falou, Fernando, fala para mim uma coisa, eu queria colocar um produto em linha, da sua linha e tal, mas para a gente bater o martelo mesmo nesse pedido aqui, vou até aumentar o pedido, eu só precisava saber de uma informação. Eu falei, pois não. Ela falou, qual é o pH do sabonete íntimo? Eu, Eu falei, como que é a pergunta? Me tal Felipe, pero que sim, pero que não? Como que é a pergunta? Ela falou, qual é o pH do sabonete íntimo? Eu falei assim, posso ser sincero? Não sei. Eu falei, mas vamos consultar isso daí? Eu entrei no site da empresa, não falava. Liguei para o meu chefe, o abençoado não atendeu o telefone. Aí eu liguei para o gestor da empresa, ele falou, de tal fragrância é tanto, o pH é tanto, de tal fragrância é tanto. Ele foi explicando e eu coloquei no viva voz. Mas eu sabia, eu tinha conhecimento daquilo? Não. Ficou chato? Aí, agora, todas as vezes que eu vou tirar um pedido lá, ela fala para mim assim, você pode trazer a ficha técnica, por favor, desse produto? Por quê? Porque eu não tinha a informação correta na hora. Entendeu? Então, é necessário a gente ter conhecimento, querido. A nossa igreja, graças a Deus, uma das coisas que os pastores aqui, o pastor Edson e os demais pastores, eles sempre falam, e todos os ministros que sobem aqui, todos os cultos eles falam, a importância de ler, a importância de estudar a Bíblia, a importância de você estar informado, você estar afiado naquilo que você está fazendo, não é isso, pastor? Porque pensa, se você acha que sabe e não sabe de nada, o que vai acontecer com você? Nada. Amém? Mas nós precisamos conhecer a Deus até para nós mesmos. Nós precisamos conhecer a Deus até para nós mesmos nas nossas situações diárias. Queridos, quando eu fui montar essa ministração, vamos fazer o esboço daquilo que Deus tinha colocado no meu coração, eu até conversei com o pastor sobre isso. De coração, a minha vontade era falar assim, queridos, nós temos que sair lá fora, pegar os enfermos, curar os enfermos, nós temos que pegar os coxos, levantar eles das cadeiras de roda, nós temos que pegar os surdos e orar por eles e serem curados, os cegos voltarem a ver. Mas sabe o que o Senhor falou para mim? Não, a minha igreja precisa saber primeiro quem é o Deus de Israel. A minha igreja precisa saber, nos dias da adversidade, no dia da dificuldade, verdadeiramente quem é o Deus de Israel. Aí, sabe qual é a primeira pergunta que eu faço para mim mesmo? Eu falo, engraçado, mas isso está sendo ensinado no púlpito da igreja. Nisso tem sido enfaticamente ensinado na igreja. Deus tem usado todos os ministros que têm subido neste lugar para nos ensinar sobre isso. Aí fica a pergunta, quem será que não está ouvindo? Será que somos nós? Ou será que os ministros não estão passando a informação correta? Boa noite. Tem alguém aí? Aleluia. Vamos lá, vamos continuar aqui um pouquinho mais. Quando o ensino, quando o conhecimento chega, a nossa visão sobre aquilo que nós aprendemos, ela se torna diferenciada. Quando Deus se torna conhecido em uma área para nossas vidas, a forma que nós olhamos para aquilo, nós olhamos de uma ótica diferente daquilo. Quando Deus, através do conhecimento que nós temos, que Ele traz para nós, quando nós começamos a deparar com as situações, nós começamos a olhar para aquilo
com outra ótica, com outro olhar. Nós começamos a entender que aquela situação, tudo aquilo que nós temos passado, não é Deus que tem colocado em nós, não foi o Senhor que colocou em nossas vidas, mas aquilo lá muitas vezes pode ser o inimigo tentado te parar, e como o inimigo tem tentado parar a muitos. Nós estamos debaixo de uma promessa, e isso daí eu vou falar para vocês de novo, que a promessa do Verbo da Vida Pirituba é que nós viveríamos 10 anos em um ano. Aí o que acontece? Muitas vezes, algumas pessoas estão vivendo 10 anos em um ano. Só que a gente percebeu que eu percebo que tem muitas pessoas que às vezes ela está vivendo 2 em 1, 6 meses em 1. Mas por quê? A palavra ainda não teve a plena profundidade daquilo que Deus tem para essa vida, amém? A palavra ainda não, vamos falar assim, não entrou direitinho no coração, uma palavra mais, como se fala, mais popular, digamos assim, amém? Quando eu falo de você, quando você conhece uma causa por uma circunstância, quando Deus te traz um entendimento de algo, daquela causa, daquela circunstância que você está vivendo, você muda a sua forma de pensar. O exemplo prático, isso daí é Jó. A gente não conhece a história de Jó? Aí Jó 42:5 ele fala, antes eu te conhecia do quê? Mas hoje? Mas por quê? Porque o conhecimento veio a Jó. Deus se revelou a Jó. O conhecimento de Deus chegou, e quando chegou, a forma de Jó ver as coisas mudou. E a palavra fala que lá no final do livro de Jó, Deus restituiu muitas vezes mais tudo que Jó tinha e foi roubado. Amém? Quando nós entendemos... Deixa eu ficar aqui em cima. Quando nós entendemos que aquilo que Deus tem para nós... Quando nós entendemos que aquilo que Deus falou lá no passado é válido tanto para eles lá no passado como é válido para nós nos dias de hoje, queridos, a nossa ótica vai ser diferente, a nossa forma de ver as coisas vai ser muito diferente, amém? Nós vamos viver, entender e viver de forma diferente, queridos. Nós temos que ter isso no nosso coração, irmãos. Em nome de Jesus, você é a igreja do Senhor, você é a noiva de Cristo, você nasceu para vencer, irmãos. Nada pode dar errado na sua vida, amém? Jesus morreu por você, irmão. Se Jesus morreu por você, queridos, como a gente usava muito lá nessa junta missionária, ele criou todas as coisas por a palavra, mas o homem ele fez com as suas mãos, então você é fruto das mãos de Deus. Deus sonhou com você. Você pode falar comigo, Deus sonhou comigo? Deus sonhou com você, irmãos. E você acha que os sonhos de Deus para a sua vida são sonhos ruins? Não. Deus não pensa coisas ruins a seu respeito. Deus não pensa coisas más a seu respeito. Deus não tem o pior para você. Não, mas Deus tem o melhor. Isaías 1:9. Acertei? Se me ouvirdes, se quiserdes me ouvirdes, então comereis o melhor dessa terra. 19, né? Obrigado. Isaías 1:19. Se quiserdes. Não é Deus falando se eu quiser e se você me ouvir. Não, é Deus falando para você, Deus falando para mim. Se você quiser e se você me ouvir, então você vai comer o melhor da terra. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente parar de dar ouvido àquilo que nós não temos que ouvir. Vou contar uma coisa para vocês. No começo, quando eu ouvia as pessoas falar palavra negativa, eu falava assim, que nós não devemos ouvir palavras negativas. Eu falava assim, acho que esse povo está falando demais. Estou sendo sincero, irmãos. Mas eu comecei a ver que as palavras negativas não são boas para a nossa vida. A negatividade, ela te atrai para baixo. Mas agora você acordar de manhã todos os dias e você começar a declarar como você quer que seja o seu dia, aí você vai comer o melhor dessa terra. Aí você vai ver que a sua palavra, ela tem poder, que a sua palavra não é a sua palavra, mas a palavra que Deus colocou na sua boca para você poder expressar. Jeremias ele fala que ele não sabia nem falar. Jeremias ele abre a boca e fala, Senhor, eu sou tão pequeno que eu não sei nem falar. Aí Deus deu uma resposta para ele que é fenomenal. Abre a tua boca, porque do livro dessa lei eu vou te encher. Ele abriu. Abra a tua boca, porque do livro desta lei Deus vai te encher. É só você abrir a sua boca, irmãos. É só você ter o pleno conhecimento. E como que nós vamos conhecer isso daí, queridos? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Queridos, é tempo, é dias de nós nos gastarmos na presença do Senhor, irmãos. É tempo de nós nos gastarmos nele. Não é tempo mais da igreja ficar brincando de oba-oba. Não. É tempo de nós entendermos que o dia da sua vinda está muito próximo até que muitos imaginam. Tem muita gente achando, vai dar tempo. Vai nessa.
Vai dar tempo, vai. Cuidado, que talvez possa dar tempo de você ficar para a segunda lista. E se você ficar para a segunda lista, meu irmão, o negócio pode ser feio. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. É que você possa ir, quando a trombeta soar, o seu nome ele chamar, você esteja com ele lá na glória. Aleluia. Mas antes de você ter o melhor de tudo que ele tem para você lá na glória, ele tem o melhor para você aqui na terra. Amém? Nós estamos debaixo de uma aliança, de uma nova aliança, de uma aliança superior. Amém? Nós saímos da lei. Quando o Oséias está falando aqui, ele falava na época da lei. Hoje nós vivemos na época da graça. Quando Jesus morre, nós saímos da lei e entramos na graça. Fala comigo, graça é sobre a minha vida. A graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus foi lá, se ofereceu como sacrifício vivo por nós. Sabe o que Jesus fez? Simplesmente Jesus fez? Vamos imaginar que Jesus... Figurar. Jesus simplesmente ele foi lá e ligou o disjuntor do botão do elevador que nos levava até a presença do Pai. A sua morte de cruz pagou os meus e os seus pecados. O seu sangue nos habilita a que nós possamos entrar de novo entrar novamente na presença do Pai. Amém? Isso daí é a graça de Deus sobre nós. Isso é a graça de Deus sobre nós, queridos. O que é a graça? É Deus nos dando todas as coisas sem nós não merecermos nada. E quando Jesus ele vem, ele nos traz a nova aliança. Eita, peraí. Gente, a palavra fugiu dos bolsos. Vou pedir para eles colocarem Jeremias 31. Jeremias 31, 31. É uma promessa de uma nova aliança para as nossas vidas. Amém? Jesus ele vem e cumpre essa promessa. Eis aí vem os dias. Fala comigo, o dia chegou. Diz o Senhor, em quem firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Próximo. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado. Diz o Senhor. Próximo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes o quê? As minhas leis, também no coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Próximo. Não ensinará jamais a cada um o seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 26. Cara bonito, hein? Aleluia. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Próximo. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos. Guardais os meus juízos e os observeis. Próximo. Habitareis na terra que eu hei de dar a vossos pais. E vos serei o meu povo e eu serei o vosso. Livrá-los-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o quê? Não, fala com mais entusiasmo, irmão. Vocês jantaram? Quem não jantou, levanta a mão. Eu também. E multiplicarei, e não trarei mais fome sobre... Próximo. Multiplicarei o fruto e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as... Amém. Deus, ele firma uma nova aliança, ele traz a promessa de firmar uma nova aliança e isso é cumprido em Jesus. Só que ele traz para nós uma promessa de multiplicação. Tem mais alguém aí? Ele traz uma promessa de multiplicação, queridos. E essa promessa que ele vai multiplicar está lá no Velho Testamento, queridos. Há uma unção de multiplicação sobre a sua vida. Não, você não entendeu. Há uma unção de multiplicação sobre a sua vida.
Está chegando os dias, queridos, que você vai olhar o seu saldo bancário, não vai estar aquele 0, alguma coisa, vai ter alguns números na frente do 0. Está chegando aquele dia, queridos, que você vai abrir o seu armário, talvez não esteja só alguma coisa de um lado ou do outro, mas está chegando aqueles dias que você vai abrir o armário e a despensa vai estar abarroada. Está chegando aqueles dias que quando você ligar o seu carro, você pensar, preciso abastecer, a hora que você ligar o seu carro, o ponteiro vai estar lá em cima. Está chegando aqueles dias que do nada, a hora que você pegar um casaco para colocar, a hora que você pôr a mão no bolso, vai ter uma nota de 50. Está chegando aqueles dias, queridos, quando você souber alguém passando por alguma necessidade, você vai ser o primeiro a se levantar e falar assim, pode deixar, pastor, que esse eu vou ajudar. Porque existe uma unção de multiplicação sobre a minha vida. E uma coisa eu vou te falar, irmãos, Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sabe o que é isso daqui? Nós não temos que nos preocupar com nada. Deus cuida de todas as coisas. Deus é responsável pela sua palavra, meu irmão. Basta que nós estejamos alinhados com ela e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, nós temos que estar alinhados com isso. Isso daqui é conhecimento, queridos. Isso aqui é conhecimento. Quando a falta tentar bater lá na sua porta, você, opa, aqui não. Desde o Velho Testamento existe uma unção sobre a minha vida. É multiplicação, isso daí foi firmado lá em Cristo. Porque Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes. É unção de multiplicação, irmãos. É sobre você. É sobre você, queridos. A palavra fala que tudo aquilo que eu tocar é abençoado. E onde eu pisar é o quê? Queridos, aonde você passa, aprenda isso, aonde você passa, sinais, prodígios e maravilhas, eles estão junto com você. Aonde você está aqui na igreja, sinais, prodígios e maravilhas estão com você. Quando você estiver ali no terminal, sinais, prodígios e maravilha vai estar junto com você. Quando você estiver lá na faculdade, lá no trabalho, sinais, prodígios e maravilha vai estar junto com você. Por onde você passar, o que você carrega está com você. A unção não fica aqui, quando você volta, você pega ela de volta. Não, ela segue você. Ela vai junto com você. Pensa comigo, vamos fazer um desenho. Eu gosto muito disso daí, sabe, irmãos? A minha mente, ela é pequena, mas ela é muito criativa. Eu falei para os meninos lá atrás, eu falei, a minha HD externa é gigante. Pensa com você, se o pastor tivesse a unção de cura que ele tem sobre a vida dele, fosse só aqui na igreja. Aí de repente ele está lá na porta da casa dele e ele vê alguém lá assim, ó. Aí ele ia falar para a pessoa, peraí, entra aqui no meu carro, eu vou lá com você lá na igreja, eu vou orar porque lá tem uma unção de cura. Não, a unção de cura é sobre a vida dele. Aonde ele estiver, ele vai pôr a mão e ele vai ser curado. A unção é sobre a sua vida, irmão. Aonde você estiver, irmão, aonde você estiver, você vai pôr a mão e vai acontecer. Aleluia. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Rapaz, sou apaixonado por esse cara mesmo. Cara bonito, né? Jesus aproximando-se falou dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na... Ele mesmo fala que a autoridade que foi dada para ele, ele nos deu. Você tem autoridade? Você tem autoridade? Tem mesmo? Tem mesmo? Então fala com autoridade, irmão. Aleluia. Toda a autoridade que foi dada para ele nos céus e na terra, ele nos deu, irmão. Ele deixou sobre nós isso. Por quê? Porque quando ele fala que nós vamos pisar serpentes e escorpiões, mas não é pisar serpente. Cobrinha, fica quietinha aí, tá? Eu vou passar e você não se move. Irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês. A André é testemunha. Todo cachorro bravo vira meu amigo. Não vira? Todo cachorro bravo vira meu amigo. Eu morava na freguesia. O dia que eu aluguei a casa, a hora que eu entrei na casa, Pastor Júnior, eu dei de cara com um cachorro que, ó, top. A cabeça do Rottweiler era 2 da minha. Imagina o tamanho da cabeça do cachorro. É grande, como diz o pastor Edson. A hora que o cachorro olhou para mim, que ele fez... Eu aprendi que a melhor defesa é o ataque, o cachorro rosnou e eu lati. Aí o cachorro passou por mim assim, ó, Guto. Aí o cachorro ia passando por mim assim, eu ia passando por ele também. Vem cá, mano, que eu dou um jeito no você também. Aí eu fui.
Meus filhos eram pequenos, o dono da casa, ele, não, tem que prender, não lembro o nome do cachorro. A gente não pode deixar mais ele aqui, tem que levar. Eu falei, não, irmão, pode deixar o cachorro aí. Minha sogra foi trabalhando na Pacaembu numa casa, e tinha um pastor alemão que eu ia falar, o bicho quase subia nas paredes para morder o povo. E o cachorro era velho caquético, mas era bravo. Aí meu sogro falava para mim assim, Fernando, cuidado. Eu, tá bom, Rui. Fernando, cuidado, tá bom, Rui. Vem cá, vem cá, irmão. Aí o Fernando, e eu lá, não vou sentar aqui não, senão o pastor vai dar bronca. E o Rui toda hora lá falava assim, vem, Fernando, o Rui é meu sogro. Fernando, vem cá, Borman, acho que era Borman o nome do cachorro. De repente, quando ele foi lá, quando estava o Fernando, lá dentro da casa do cachorro. Por que, queridos? Autoridade, irmãos. Autoridade, ela é delegada aos filhos de Deus. É seu. Muitas vezes o diabo ele vem tentando te abafar a sua voz. Só que Deus ele te dá autoridade. Jesus ele te deu autoridade. A autoridade é para ser usada, querido. Como um pai tem autoridade sobre um filho, nós como filhos de Deus, nós como filhos de Deus, nós temos autoridade sobre as situações. O mundo não pode nos reger, nós que temos que reger a Ele, nós que temos que declarar como tem que ser as coisas, como que tem que acontecer as coisas na nossa vida. Somos nós que determinamos como vai ser as coisas, irmão. A minha filha fica brava comigo, eu falo assim, eu estudei muito, vou trabalhar de casa e vou vender bem. Quando ela volta do trabalho, ela fala assim, e aí? Eu só mostro o palme para ela, tó. O pastor, um dia eu mostrei para o pastor, não foi, pastor, que ia trabalhar aqui na igreja? Falei, pastor, eu vou trabalhar aqui na igreja e vou faturar como nunca. Não foi? Quando acabou o dia, eu falei, pastor, dá uma olhada aí. Irmãos, isso daí é autoridade de Deus, queridos. Mas autoridade não é só na sua área que você tem interesse. É autoridade em todas as áreas que Deus tem para a sua vida, amém? Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós somos Colossenses 1. Estou um pouco atrasado? Não. Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Outra coisa que nós temos que aprender em nós. Quantas e quantas vezes eu já vi cristão falando assim, ninguém me ama, ninguém me quer, mas Deus me quer. Ninguém gosta de mim, mas Deus gosta de mim. Ninguém quer falar comigo. Adolescente tem muito disso, né? Ninguém quer falar comigo, pai. A mãe está deprimida. Fala com Jesus, irmão. Ele está lá sentadinho, lá esperando ansiosamente você falar com ele. Ele está ansioso para ouvir tua voz. Você sabia que Deus anseia para ouvir sua voz, falando com ele? Você sabia disso? O dia que falaram isso daí para mim, eu falei, mentira, Deus tem ansiedade. Para. Quanta gente tem no mundo, não é, pastor Júnior? Deus tem ansiedade de ouvir minha voz? Tem. Você sabia que Deus tem ansiedade de ouvir a sua voz? Sério. Irmãos, você sabia que Deus tem ansiedade de passear com você nos lugares que você vai? É amor. Quando a gente ama alguém, a gente não quer convidar a pessoa para ir no cinema, não é verdade? Comer uma pizza, não é verdade? Não é assim, irmãos? No restaurante, não é verdade? Como é o nome lá do lugar? Quando a gente está namorando, a gente ama alguém, a gente não quer ir lá no Outback. Né, Gabriel? Leva Jesus também, irmão. Fala para ele, senta aí, ó. Senta aí, vamos lá comer lá. Faz acho que mais ou menos um mês, eu estava trabalhando na rua, aí estava com o irmão, e eu comecei a falar para ele assim, Jesus podia participar do nosso almoço. Aí esse irmão é pastor, tá? Ele deu uma risada e ele fala assim, você acha que ele vai se figurar, sentar e comer uma feijoada com você? Eu falei, não, mas ele vai estar presente, porque a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Aí pedimos o mesmo prato. O meu prato veio um pouquinho a mais do que o dele. Acharam que eu sou meio gordinho, como um pouco a mais, que ele é magrinho. Mas amém, almoçamos, tal, beleza. A hora que eu fui passar no caixa, eu convidei quem para almoçar comigo? A hora que eu fui passar no caixa, tal, que eu fui pagar, entreguei minha comanda, tal. A moça falou assim, não, moço, a sua conta está paga.
Aí eu falei para ele assim, pastor, da próxima vez você convida Jesus para tomar um café. Eu falei, como assim a conta? Ele falou para mim, mas como assim a conta dele está paga? Não, ali eu tinha um casal assim, assado perto da mesa de vocês. Inclusive eu achei que até eles estavam com vocês. Ele pagou a conta, falou que o seu almoço estava pago. Ó, e detalhe, deixou até uma sobremesa paga. Começa a convidar Jesus, irmão. Você vai ver o que vai acontecer, queridos. Amém? Aleluia. Aleluia! 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 Efésios 2:4. Não, perdão, falei errado. Não, isso, Efésios 2:4 mesmo. Falei errado não. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, próximo. E estando nós mortos para os nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois. Próximo. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Onde você está sentado? Está vendo o almoço aí? Ó? No café a gente vai convidar Jesus para tomar café com a gente, né? E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição de um cristão, assentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus, amém? Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdote para o seu Pai, para o seu Deus e Pai, perdão. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Queridos, Jesus, Ele simplesmente, para que nós possamos entender o que Deus quer se revelar para nós, Jesus simplesmente, Ele foi lá, Ele pegou tudo aquilo que estava em Adão, a autoridade que Deus colocou em Adão, amém? Porque Deus, quando criou o homem, Ele deu ao homem domínio e autoridade, amém? Ele deu poder ao homem, amém? Porque o nome dos bichos quem colocou foi o homem, amém? Não foi Deus que falou na orelha de Adão, né? Foi Adão que colocou o nome dos bichos, das coisas. Quando Adão peca, aquilo lá, a autoridade é tirar, ele perde, o homem perde essa autoridade. Jesus, ele vem e ele restitui a nossa posição diante de Deus. O maior conhecimento que um cristão pode ter hoje, de quem é Deus, de tornar Deus conhecido na sua vida, de tornar Deus conhecido no seu cotidiano, no seu dia a dia, é que você não é obra do acaso, começa por aí. Que você não é fruto de um relacionamento do seu pai e da sua mãe. Antes disso, a própria palavra fala que lá no ventre da sua mãe, Deus já sonhou com você. Já pensou, irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso daí? Ou eu penso demais? Que Deus olhava para a mulher grávida. Não tem nenhuma grávida na igreja não, né? Tem? Exemplo, boa. Deus olhava para Débora, Juninho olha para Débora, ele vê uma barriga. Ele só vê o neném quando vai fazer ultrassom, né? Ele só vê o neném quando vai fazer ultrassom, mas só que antes do filho do Juninho nascer, Deus já está sonhando com o neném. Deus já está arquitetando lá no céu os planos e os projetos que Deus tem para a vida do neném. Na nossa vida, na minha vida, na sua vida, não foi diferente. Antes que nossa mãe nos concebesse, antes que nossa mãe desse à luz, Deus já sonhava com a gente, irmãos. Deus já arquitetava o plano dele para nossas vidas. Deus já arquitetava o projeto dele para a sua vida. Deus já arquitetou todas essas coisas. Então, quando o homem peca, isso daí ele perde, mas Jesus vem e ele restaura. Fala comigo assim, em Cristo, todas as coisas que foram perdidas na queda do homem são restauradas. Eu tenho livre acesso ao Pai. Eu tenho direito de filho. Eu sou herdeiro. Você é herdeiro, irmão? Direito de herdeiro ninguém tira. Direito de herdeiro ninguém tira. Direito de herdeiro ninguém tira. Você pode entender isso que eu estou falando? O Márcio é advogado, está aqui. Márcio, direito de herdeiro alguém tira? Não, é herança, não é? É direito. Aquilo lá é seu. Irmãos, é seu. Sabe, as promessas de Deus é como se você comprar, aquilo que Deus falou que vai fazer a seu respeito, é quando você faz uma compra pela internet, você comprou, Jesus pagou e vai chegar.
Aquilo que Deus tem falado para a sua vida a seu respeito por esses dias, ou até nos dias anteriores, Jesus já falou, já pagou e vai chegar. Daqui a pouco, meu irmão, Mercado Livre espiritual vai bater na sua porta falando: ei, fulano, toma aqui seu carro, toma aqui sua casa, toma aqui, ó, é seu. É seu direito conquistado na cruz. Terça-feira retrasada, terça-feira retrasada, isso. Eu estava aqui terça-feira passada, perdão. Eu estava aqui na oração e eu ouvi. Eu até olhei para ver se era alguém falando comigo. Eu ouvi, como estou escutando vocês, o Senhor falar comigo assim que era o tempo dele para este lugar. O tempo que ele exaltaria pessoas neste lugar. Do jeito que eu ouvi daquela vez lá, eu estou ouvindo agora. Que Deus vai levantar pessoas neste lugar em tamanha generosidade que as pessoas não vão ter dó de abençoar. As pessoas não vão ter medo com o dia do amanhã, pastor. As pessoas não vão ter medo, não vão se preocupar com o dia do amanhã. É isso que Jesus quer para nossas vidas, que nós não nos preocupemos com o dia do amanhã, irmãos. Se Deus tem algo para a sua vida, se Deus tem todas essas coisas preparadas para você, a gente não tem que temer. Quando nós sentimos algo no nosso espírito de abençoar alguém, a primeira coisa que o inimigo faz é o quê? Vai faltar, não é? Mas não vai faltar não, irmãos. Você vai colher aquela semente a 30, a 60 e a 100. Eu ouvi, irmãos, que Deus está levantando jovens neste lugar como os maiores empresários dessa nação. Deus está fazendo empresários deste lugar, microempresários, ser grandes empresários de sucesso. Se prepara, você que é empresário, que Deus vai levar o nome da sua empresa às nações. Deus vai levar o nome da sua empresa às nações, irmão. Aí você vai ficar perguntando: pastor, como pode? Como pode? Não se preocupa apenas em estar no seu lugar, que o resto Deus faz. Se preocupa apenas em estar na sua posição, que as demais coisas Deus faz. Irmãos, nós seremos conhecidos como a igreja da generosidade. A banda pode vir, por favor. Nós seremos conhecidos como a igreja da generosidade. Queridos, eu estava conversando com um pastor esses dias, eu acho que foi quinta ou domingo, e eu disse para o pastor que Deus, e o pastor até concordou, Deus, ele já está falando com Pirituba já faz um tempo, das coisas que ele vai fazer, não é, pastor? Deus já está preparando Pirituba para as coisas que ele vai fazer. Agora basta que nós de Pirituba estejamos preparados para sermos instrumentos de Deus naquilo que ele vai fazer. Nós não temos que pensar no que nós vemos hoje, mas temos que pensar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Se eu for pensar no que eu vejo hoje, eu nem olho para minha conta bancária, mas eu creio que meus milhões estão chegando. E eu creio que eu vou ser o primeiro a dar 1 milhão aqui nessa igreja. Ninguém mais vai querer dar 1 milhão aqui nesse lugar? Ninguém mais vai querer, quando alguém se levantar aqui com uma necessidade, as pessoas vão brigar, pastor, nesse lugar. As pessoas vão brigar, irmãos. As pessoas vão brigar. E antes da gente louvar, terça eu estava ali sentado onde está o branco e eu ouvi, queridos, de novo, passos de multidão chegando neste lugar. Não é a primeira vez que eu ouço. E detalhe, não foi só eu que ouvi isso daí. Não foi só eu que escutei isso daí. E quando eu vi aqueles passos de multidão, eu via como se fosse como se fala? Tipo marcha para Jesus, assim, em cima dessa ponte aí. Uma galera chegando. Vamos nos preparar, igreja. Vamos preparar, porque o nosso conhecimento que nós temos em Deus, quando essas pessoas entrarem por aquelas portas, somos nós que vamos abraçar eles. E a hora que nós abraçarmos essas vidas, o abraço que nós dermos vai curar vidas, amém? A palavra que nós, ao cumprimentarmos, irmão, uma palavra e um abraço é tudo para muita gente, irmão. Muitas das vezes uma palavra muda um curso de uma vida. Você sabia disso, que uma palavra pode mudar a história de uma pessoa, irmão? Você sabia que às vezes uma palavra, ela pode mudar até a forma da pessoa pensar, queridos? Uma vez eu estava no Carrefour, lá do bairro do Limão, eu estava vindo da Paulista, eu trabalhava na Paulista, sempre fui vendedor, eu atendia a região da Paulista. E eu estava ali, o ônibus, ele desce a ponte do Limão e ele entra ali na Celestino, no Carrefour ali. E eu ouvi de Deus falando comigo.
Ele falou, desce. E eu desci do ônibus, eu falei, caramba, depois eu vou a pé. Aí a hora que eu desci do ônibus, eu falei, pra quê? O que o senhor quer que eu faça neste lugar? Ele falou pra mim assim, entra no Carrefour. Aí eu entrei no Carrefour, aí eu comecei a andar no Carrefour, e eu ia de um lado pro outro, e eu falava, Senhor, o que o senhor quer comigo neste lugar? De repente, o Senhor falou pra mim assim, ó, ferro de passar. Irmãos, eu fui lá na parte lá deles, lá que vende ferro de passar, e eu cheguei lá, tinha uma moça com 2 crianças. E aquela moça pegava aqueles ferros de passar e ficava assim, ó, nos cabos. Aí ela olhou para mim e ela falou assim, você é vendedor aqui? Aí antes de eu responder sim ou não, ela falou para mim assim, moço, eu quero uma ajuda sua. Qual desses cabos é o mais resistente? Eu perguntei para ela assim, seus filhos quebram o cabo do ferro? Ela falou para mim assim, não. Eu quero comprar 3, um para mim me enforcar e um para cada um deles se enforcar, porque a vida não tem mais sentido para nós. Aí eu falei para ela assim, moça, em nome de Jesus, Deus te ama. E eu comecei a falar do amor de Deus para aquela mulher, queridos. E aquela mulher, ela olhava para mim com os olhos que, irmãos, eu não sei onde saía tanta lágrima. Quando eu acabei de falar para ela, que eu orei com ela, a hora que a gente olha para o lado, tinha uma plateia. Tinha uma plateia, irmãozinho, eu te juro, eu só falei do amor de Deus e orei por a vida daquela pessoa, e minha oração por ela era que Deus repreendesse o espírito da morte da vida dela, e principalmente dos filhos, porque ali era uma atitude de uma mãe desesperada, e ela queria tirar a sua vida e a vida dos seus filhos. E a hora que eu olho para aquela plateia lá, tá todo mundo me olhando assim. Aí vira uma mulher lá e fala para mim assim, você não vai perguntar se ela quer aceitar Jesus? Aí ela respondeu para essa senhora, ela falou, pela atitude dele eu já aceitei. Passou um tempo, irmãos, passou muito tempo disso daí. Um dia meu cunhado, o irmão da André, me convidou para pregar numa igreja lá no fundão, lá da Zona Norte, nem sei que bairro que é aquele lá, mas era longe demais. Aí a hora que eu entrei naquela igreja, entrei naquele lugar, irmãos, eu vi uma mulher, que a mulher começou a olhar para minha cara, a mulher começou a chorar, irmãos. Aí no final do culto, fui eu que ministrei, no final do culto ela olhou para mim, ela falou, moça, você lembra de mim? Eu falei, não, sinceramente não, e não lembrava. Ela falou, você lembra dos meus filhos? E aí eu lembrei da menina por causa de uma pinta que ela tinha aqui assim. Eu falei, moça, acho que eu estou começando a lembrar. Ela falou, pastor Jacques, que era o pastor de lá. Foi esse homem aqui que o dia que eu tentei me matar, ele que trouxe uma palavra que mudou a minha vida. Tem muitas pessoas assim, irmãos. Tem muitas pessoas que estão passando do nosso lado com sede e fome de justiça. A nossa confissão que Deus colocou no coração do pastor não é à toa. A nossa confissão é uma realidade para nossas vidas. Neste lugar, famintos e sedentos. Que venham os famintos, que venham os sedentos. Porque Pirituba vai abraçar todos eles, irmãos. Pirituba vai abraçar todos eles. E o nosso abraço não vai ser um simples abraço, mas no nosso abraço nós vamos exalar amor, porque nós vivemos o amor de Deus. No nosso abraço, as necessidades daquelas pessoas nós vamos suprir, porque nós somos um povo próspero. As necessidades que for física, as necessidades que for espirituais, nós vamos abraçá-los e nós vamos ministrá-los, e eles serão curados, e eles serão abençoados. As necessidades que eles tiverem, contas para pagar, nós vamos pagar, porque nós somos a igreja do amor. Nós não andamos por vista, nós andamos pela palavra. E Deus amou o mundo de tal maneira, meu irmão. Deus ama a sua vida, assim como Ele ama aquele que está lá fora. Deus ama a sua vida, a sua família, a sua casa, assim como Ele ama aquele que está perdido. Eu já ligo.
A minha filha chama Vitória, porque quando eu saí para morar na rua, quando eu voltei para as drogas, a Andréia estava grávida dela. E por diversas vezes a Andréia tentou tirar a vida dela. Dela. Não foi da Vitória, foi dela mesmo. Gabriel era pequenininho. Só que quando eu morava na rua, irmãos, como era gostoso quando alguém vinha não te chutar, não te bater, mas quando alguém vinha te dar um abraço, queridos. Sentar do seu lado e falar do amor de Deus. Muitas pessoas como eles também estão na rua e nós vamos abraçá-los. Porque nós conhecemos o amor de Deus. Nós vivemos o amor de Deus. E Deus é bom conosco. Amém? Aleluia.